Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 51. A ousadia espiritual daquele que anda com Deus. Este é o nosso tema de hoje. Realmente é um tema envolvente, até digo eu, empolgante, a ousadia espiritual. Eu me lembro que quando era pequeno, eu sonhava muito com ação. Eu queria ter a ousadia dos grandes heróis de quadrinhos, heróis de desenho animado. Eu queria ter a ousadia daqueles heróis. Eu queria ser forte como eles. Eu queria fazer grandes coisas como eles. Enfim, os jovens, as crianças, têm mais facilidade de sonhar com grandes coisas. Mas Deus quer que essa característica não seja na igreja apenas daqueles que são crianças ou jovens. Deus quer que seja uma característica de todos. E um dos frutos do derramamento do Espírito Santo, profetizado em Joel 2, 28 a 30, e começado a cumprir no dia de Pentecoste, lá em Atos no capítulo 2, ele quer que se estenda até nós. Então, uma das características é que justamente os velhos sonharão. Mesmo aqueles que são mais velhos, ou nós mais adultos ou maduros, podemos, na obra de Deus, e devemos ousar grandes coisas, ter ousadia, verdadeira ousadia espiritual, é o que o Senhor espera de nós, porque o Senhor é glorificado com a nossa ousadia. Creia nisto e veja na Bíblia se as coisas são ou não são assim. Deus espera esta atitude de você, que você realmente, baseado no poder de Deus, na autoridade de Deus, ouse grandes coisas. Deus é o Senhor. Ele diz na sua palavra, todos nós sabemos, Ele é Senhor, autoridade máxima no universo. Portanto, baseados nesta autoridade máxima de Deus, nós podemos e devemos ter grande ousadia que influenciará o mundo a respeito do nosso testemunho, que fará com que o mundo saiba que somos realmente povo de Deus. Abra a Bíblia comigo. Deuteronômio 8:7 diz: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, etc, etc. E passa a descrever as maravilhas da terra de Canaã. O Senhor teu Deus te faz entrar nesta terra. O Senhor é autoridade, Ele pode, Ele tem poder e Ele quer. Ele te faz entrar. É preciso que você saiba, se Deus nos faz entrar, não duvide. E isto eu falo de cadeira, irmão. A minha atitude foi durante muito tempo uma atitude pusilânime aos olhos de Deus. Por um lado, eu sabia que Deus era a autoridade máxima, que Deus era Senhor. Por outro lado, eu temia o homem. Eu guardava respeitos humanos. Eu temia o homem e até o homem religioso. Eu temia e envergonhava o Senhor com esta minha atitude de temor e respeitos humanos. Deus não quer esta atitude jamais em nós. O Senhor nos faz entrar numa terra, então com ousadia, em nome do Senhor, levante a espada e entre e possua e tome posse desta terra. O Senhor quer assim. Deuteronômio 9:1. Ouve a Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus. Ouve, ó Israel, tu passas hoje a possuir coisas grandes. Deus nos diz, Deus nos entrega, irmãos, bênçãos grandes aqui na terra. Ele quer para nós grandes coisas. Basta que tenhamos a obediência a Ele e tenhamos a ousadia de tomar posse destas coisas que Ele nos dá e pela fé as possuirmos. Mais adiante, Deuteronômio 9:3, sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. O Senhor é quem passa diante de ti. Ele é fogo que consome e destruirá os inimigos e os subjugará diante de ti. O Senhor é fogo que consome. É Ele quem passa diante de nós.
A nossa ousadia não é baseada numa presunção humana, é baseada na autoridade real, a autoridade de Deus, como Senhor que Ele é. E Ele nos dá ordem, Ele nos manda, então devemos ir. Nada de covardia, minha irmã. O perfeito amor lança fora o medo. No Senhor não pode haver timidez. Os tímidos não entram no reino de Deus. Você tenha coragem, ousadia. O Senhor quer isto. Lá em Números 22, versículo 3, nós lemos que Moabe teve medo de Israel e andava angustiado por causa da presença daquele povo junto ao seu. Que o mundo nos veja assim, que o mundo respeite a nossa autoridade que temos no nome do Senhor, que nós honremos a autoridade que Deus nos concede, mesmo que as pessoas não entendam, mas que eles nos respeitem, como está lá em Atos no capítulo 5. O mundo não se aproximava deles, mas lhes tributava grande admiração. Que seja assim conosco. Eu quero viver e eu estou aqui nas mãos de Deus para participar de uma igreja assim. Não é uma igreja qualquer, é a igreja de Deus, uma igreja com autoridade, uma igreja que não se prostitui espiritualmente pelo dinheiro, uma igreja que não se vende pelo dinheiro, mas uma igreja onde o Senhor manda e nós obedecemos, onde o Senhor é Deus, é autoridade e nós não temos medo de nada deste mundo. Eu quero estar nesta igreja e como servo de Deus, como ministro, eu quero me colocar nas mãos de Deus para que se o Senhor quiser me usar desta ou daquela maneira, Ele use, mas a igreja onde eu estou há de ser assim, uma igreja do Senhor, que honre o nome do Senhor. O Balaão, que era profeta e estava junto de Moabe, deu maus conselhos, mas ele mesmo, na sua atitude, reconhecia a autoridade e a soberania de Deus. Números 22, 17 e 18. Veio aquela lábia do rei de Moabe para fazer com que Balaão amaldiçoasse Israel. Ele disse: se tu amaldiçoares este povo, eu te honrarei com grandes riquezas. Ao que Balaão respondeu: ainda que me desses tudo, eu não traspassaria o mandado do Senhor, porque eu sei que Ele é o Senhor. Ainda que me desses tudo, eu não traspassaria o mandado do Senhor. Tenha você também esta atitude. Não traspasse o mandado do Senhor, mas também não vá aquém deste mandado. Não ande, meu irmão, minha irmã, atrás daquilo que Deus já lhe mandou fazer. Faça, vá em frente. Deus abre as portas e você atrás. Entre pelas portas que o Senhor abre. Em Êxodo 34, nós encontramos no livro de Êxodo a figura de Moisés dando bons e grandes exemplos de comunhão com Deus. Ele recebeu a lei, ali está no livro de Êxodo a descrição de muitas leis que foram recebidas por Moisés na própria presença de Deus. E é dito ali: porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Ordenado. Deus manda, Ele é Senhor, Ele dá ordens. Deus não dá conselhos, Ele não dá somente princípios e orientações, Ele dá ordens e nós devemos obedecer, acatar. Feliz o povo que tem a Deus como Senhor, que obedece à voz de Deus. Mais adiante ainda em Êxodo 35, versículo 4, nós lemos: disse mais Moisés a toda a congregação de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Palavra que o Senhor ordenou. Que você aprenda isso também, meu irmão. Não confunda um conselho com uma ordem. Deus não dá conselhos, Ele dá ordens. A religião é opcional. Nas igrejas, hoje em dia, a situação é esta: faz o que quiser, quem quiser. Se quiser assistir reunião, assiste. Se quiser santificar, santifique. Se quiser fazer isso, faça. E se não quiser, também não faça. Isto não é de Deus, não. Deus dá ordens para o povo cumprir e obedecer. É assim que Deus age. E Deus chamou a Bezalel, lá no versículo 31, ainda em Êxodo 34, Deus chamou a Bezalel e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento, etc. Deus o chamou,
Deus o capacitou. Portanto, Deus era o responsável pela obra de Bezalel. Assim seja com você, como seja comigo. Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá autoridade, Ele vai à nossa frente. A você compete tão somente obedecer e não tergiversar, e não ceder, e não tolerar o mundo, mas em nome do Senhor usar de autoridade. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, e coisas ruins podem acontecer, mas Deus estará protegendo você. Não tenha medo. Nós lemos ainda lá em Deuteronômio, no capítulo 11, mais ou menos a mesma coisa, no versículo 29. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, o Senhor vai introduzir o seu povo numa terra espiritual. E é esta terra espiritual que eu estou procurando hoje em dia. Um ambiente espiritual de testemunho. A igreja atuando nas verdadeiras regiões celestes, em nome de Deus, com grande autoridade. Deuteronômio 12, 11 agora. Então haverá um lugar que Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno. O lugar do culto, Deus manda, Deus faz uma convocação e o povo deve atender. Hoje, na igreja em que eu pastoreio, há de ser assim. O povo há de ser convocado, e se a convocação da parte de Deus, ninguém pode faltar. Uma igreja de obediência, de submissão, uma igreja que deve agradar ao Senhor. Deuteronômio 12, 20. Quando o Senhor teu Deus alargar o teu território, como te prometeu. Quando o Senhor alargar o teu território, como prometeu. É assim que Deus faz. Promete e cumpre. E agora diz, quando ele fizer isto, então tu obedecerás. Eu estou, meu irmão, nesta crença, nesta fé, sabendo que o Senhor quer isto de nós, alargar o ambiente espiritual onde Ele nos colocou, as oportunidades de nosso ministério, os resultados de nosso ministério. Ele quer agir através de nós, mas Ele não age através de qualquer um. Ele quer agir através daquele que dá lugar ao seu Espírito, com grande poder e com grande autoridade. Vamos ver Atos 4, versículos 29 em diante. Agora, Senhor, orava Pedro em nome de todos os demais irmãos presentes. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, e a oração foi respondida na mesma hora, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A intrepidez, meu irmão, é consequente. Eu quero dizer com isto o seguinte: intrepidez não é presunção, não é sair brigando com todo mundo na igreja, inconsequentemente, causando confusão, divisão e acusação. Irmãos, isso não é intrepidez, não. Intrepidez é uma atitude madura, consequente, responsável contra Satanás, contra o mundo, não é contra irmãos, não. Não procure usar intrepidez contra irmãos, contra a igreja, para dividir a igreja. Intrepidez é para anunciar a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, contra Satanás e as suas hostes, lá no mundo onde ele está atuando. Compreendeu? Então, peça a Deus esta atitude de intrepidez e haja, o Senhor lhe dando, confie no nome dele e em nome de Deus, com a autoridade que Deus dá. Tome posse de todos os terrenos espirituais que o Senhor lhe entregar. Em nome de Jesus, faça isto. Não seja covarde, mas seja intrépido em nome do Senhor. Amém.